Olá pessoal, meu nome é Laísson, eu sou bolsista de iniciação científica do Web Saúde e vim hoje dar continuidade à nossa formação IA, falando da automação e otimização na coleta com browser e IA. Para que automatizar a coleta e extração de dados para pesquisa? Então, com essa automação, a gente pode otimizar o tempo na extração de dados para uma pesquisa documental, reunir uma quantidade de dados com poucos cliques, uma vasta quantidade, e monitorar o aparecimento de novas informações de forma automática. O browser EA, portanto, ele serve para monitorar sites, então ele monitora esses sites automaticamente. Ele funciona com a criação de robôs que realizam tarefas. E existem robôs pré-construídos. Então é como se a gente construísse um robozinho, treinasse ele, e a partir desse momento ele pode fazer essa tarefa para a gente. Então, por exemplo, monitorar um site. A gente pode criar um robô para monitorar o site, treinar ele, e ele vai aprender a monitorar o site e poder fazer isso de forma automatizada. Também permite agendar uma coleta de dados em intervalos e ele funciona, caso você queira, integrado a outras ferramentas como o Google Sheets. Alguns exemplos de uso. A gente pode monitorar artigos e publicações, por exemplo, criando um robô que acesse periodicamente páginas de periódicos de interesse, como a Cielo, PubMed, o Science Direct. Pode servir também para coletar dados para revisões de literatura. Então, a gente pode configurar o browser AI para buscar resultados em páginas de periódicos ou repositórios de teses. A gente pode usar ele para acompanhar políticas públicas ou legislações. Então, a gente pode, por exemplo, criar um robô que monitore diariamente portais de órgãos públicos e também pode criar um robô para mapear eventos científicos. Então, pode criar um robô que seja treinado ficar ali de olho em alguns sites de eventos e toda vez que aparecer um evento novo, ele ia avisar a gente. Então, gente, eu entrei aqui no browser AI e fiz login, e aí vão aparecer essas duas opções para eu construir um novo robô. Se eu quero construir um robô para extrair dados de algum site ou para monitorar mudanças de algum site. Eu vou aqui colocar extrair dados. Ele vai pedir para eu colocar o URL do site que ele quer, que eu quero, né, que ele extraia os dados. Eu, a título de ilustração, entrei aqui no PubMed e fiz essa pesquisa, Heart Failure e Health, e botei todos os artigos de 2024 e 2025. Fazendo essa pesquisa, ele me deu aqui 10 artigos, esse site, e mais de 1.000 páginas, então mais de 12 mil resultados. Então, se eu for passando, vão ter várias páginas, cada uma com 10 artigos. Eu vou pegar aqui essa primeira página e vou copiar o URL. Vou no browser AI e vou colar o URL e começar a treinar o robô. E se vocês verem, ó, já tem aqui um robô pré-treinado. Então eu não preciso criar um do zero, porque às vezes eu copio um URL, né, eu colo um URL e já alguém já treinou um robô para fazer isso que eu possivelmente quero. Então eu posso tentar usar esse pré-treinado. Mas como eu estou aqui no vídeo, eu vou começar a treinar um robô do zero. E aí vai aparecer duas opções: o Robot Studio ou usar como uma extensão do Chrome. Eu vou clicar na primeira, que eu não quero usar ele como extensão, mas existe essa possibilidade. E aí ele vai começar a analisar o site. Vamos esperar um pouquinho. Site analisado. Então ele vai abrir aqui o site, né, que eu colei o URL. Então é o mesmo site lá que está aqui, ó. É o mesmo que abre aqui. Então ele abriu aqui. Eu posso navegar dentro do site se eu quiser aqui. Ó, deixa eu mostrar mais resultados. Mas aí, o que que é extrair os dados, né? Eu quero que ele liste para mim todos os artigos que aparecem nessa, nessa pesquisa. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma revisão de literatura e fizer uma pesquisa, eu posso, em vez de eu ir listando cada um dos artigos, eu posso pedir que ele faça isso para mim, né? Eu posso jogar lá o site que eu vou fazer a pesquisa com os termos que eu quero e pedir que ele liste todos os artigos para mim. Então, aqui no site vai ter essa barrinha aqui do lado, né, que é o robô, e aí vai ter essas duas opções: capturar screenshot, que não cabe a nós, não é interessante aqui, mas o que é interessante para a gente é capturar texto. Capturando texto vai ter duas opções. Apenas o texto, que eu vou ter que selecionar linha por linha, que dá muito trabalho, mas o que que a gente quer? De uma lista, que ele já seleciona blocos de informação. Então, clicando aqui de uma lista,
Ó, eu vou vir aqui com a setinha em cima, marcar, e ele já vai marcar todos os artigos individuais para mim. Então, cada um desses quadradinhos, ó, é um artigo. Ele já marcou todos para mim. E aí, vai abrir essa aba, né, embaixo, que é todos os artigos pontuados, né? Os 10 artigos que tem nesse site, e aí ele fez para mim, ó, artigos, os títulos, os autores, a citação, PMI, PMID, enfim, ele pega várias informações. Se eles são ou não de acesso aberto, o tipo do artigo, que é muito interessante também. Então ele acelera bastante o processo. Feito isso, aqui embaixo, botando para baixo na barrinha, vai ter qual o máximo de números de rows que você quer, né? Cada quadradinho desse é um row. Então eu vou botar aqui só 10, porque eu quero só os artigos, 10 artigos. Porque quanto mais você bota, mais gasta os créditos na versão gratuita. Aqui do lado vai ter como eu posso achar o próximo item. E ele já colocou, ó, click on loads more to load more itens. Então ele já entendeu que se eu quisesse mais itens, ele poderia clicar aqui, ele clicaria aqui, né? E vai carregar mais itens. Então o próprio robô vai entende que pode fazer isso. Então eu vou botar save capture list, né? Aqui, ó, ele já aprendeu, né, que clicando aqui vai gerar mais itens, então ele já aprendeu por si isso, vou confirmar e vou aqui finalizar. Pronto. Então aqui eu posso dar o nome que eu quero, né? Eu vou chamar de robô PubMed e salvar. Salvando, ele vai aqui me dar a lista que ele acabou de criar, né? Eu posso baixar em formato Google Planilhas e converter para Excel, por exemplo, caso eu queira abrir no Excel ou no próprio Google Planilhas. E aqui ele vai ter o passo a passo, né? O que que o robô faz. E eu vou clicar no verdinho aqui. Pronto, robô criado, tá salvo. Então, se eu vim aqui no Home, né, do Browser AI, vai ter aqui os robôs que eu já treinei. Eu vou clicar aqui, esse que foi o que eu acabei de criar. E esse robô, o que que ele faz, como vocês viram? Ele entra no PubMed, eu faço uma pesquisa por termos, né? E ele lista para mim todos os artigos. Ele extrai os dados, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, no PubMed e fazer outra pesquisa, pesquisar só heart failure, eu posso copiar esse URL, vir aqui no robô que já está treinado, colar esse URL aqui e ele vai fazer o mesmo processo. Então ele vai vir aqui nesse site aqui e vai extrair todos os artigos e fazer uma lista para mim, porque é isso que esse robô foi ensinado a fazer. Então, o que que o Browser AI faz? Eu treino robôs para automatizar processos. Então, sempre que eu for fazer esse processo específico no PubMed, eu já vou ter um robô que sabe fazer isso. E aí acelera muito o que seja lá que eu quero que fazer. Voltando para a página inicial, eu posso construir também um novo robô e agora, em vez de extrair dados, eu posso monitorar mudanças no site. É o mesmo processo. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, no PubMed novo, é a mesma pesquisa, Heart Failure Health, Ctrl C, Ctrl V, começar a treinar o robô, usar o Robot Studios. É o mesmo processo de extrair dados. Só que agora, em vez de extrair os dados, ele vai ver o site que eu quero e vai monitorar mudanças no site. Então, capturar texto, from a list. Vou clicar aqui na lista, ele vai selecionar todos os artigos. Selecionou todos os artigos. Eu vou vir aqui embaixo, mesma coisa. Eu quero que ele veja os 10 artigos que aparecem. Mesmo processo. Finish. Perfeito. Só que qual é a diferença em monitorar? Como o nome já diz, eu vou clicar aqui, né? Vou dar o nome. Monitorar. Submete. Salvar. A diferença é que, ó, em vez de ele extrair os dados, ele vai monitorar. Então, eu vou aqui dizer quando é que eu quero que ele monitore.
Eu monitore. Eu quero que ele monitore uma vez por semana, todo domingo, nesse horário. E me notifique por e-mail sempre que houver alterações. Então, o que é que ele vai fazer? Eu vou botar esse robô para funcionar, ele vai estar funcionando. Então, uma vez por semana, todo domingo, às 8 horas, ele vai monitorar mudanças no site. Então, por exemplo, se o site estiver igual, ele não me avisa nada. Mas se tiver aparecido um artigo novo no site, aí houve a mudança. Então ele vai lá e vai me avisar por e-mail. E aí eu salvo aqui e o robô vai estar sempre rodando e me avisando sempre que houver mudanças no site. Então eu posso, por exemplo, fazer um robô para monitorar um site de uma organização. E sempre que essa organização anunciar alguma coisa nova, ele vai me avisar. Eu posso botar para ele rodar diariamente, por exemplo. Enfim, é outra função muito interessante. Então, finalizando, quais são os prós e contras? Os prós: ele extrai uma vasta quantidade de dados em pouco tempo, automatiza o monitoramento de sites, então você não precisa ficar perdendo tempo entrando em site para ver se tem alguma coisa nova. E é fácil usar, mesmo para quem não é programador. Então, ele faz algo que precisaria de toda a programação, mas deixa simples, né? Essa criação de robôs. Os contras, ele costuma dar erro com alguma frequência, então de vez em quando ele dá um erro, não monitora direito, não extrai os dados corretamente, mas aí você tem que ver, né, se deu erro ou não. O uso é bastante limitado na versão gratuita, então os créditos acabam bem rápido na versão gratuita, e algumas funções dele, que são funções que eu não entrei tanto nesse vídeo, requerem maior expertise. Mas no geral, a gente olha ele de forma bem positiva, porque ele acelera muito alguns trabalhos. E é isso. Muito obrigado.